E aí, pessoal? Na nossa aula de hoje a gente vai estar estudando o campo elétrico, né? E eu já deixei aqui registrado para vocês darem uma olhada junto comigo numa definição bastante interessante acerca do campo elétrico. Ó, é uma grandeza inerente à existência de uma carga elétrica. Assim como a ideia da força, a ideia do campo também tem a sua analogia nas leis de Newton. Por que eu escrevi isso para você? Como o campo elétrico é uma coisa muito abstrata da gente pensar, eu vou fazer uma relação dele com o quê? Com o campo gravitacional, que é uma coisa mais palpável para você, né? Mais visual. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente começar a traçar essas ideias. Tá aí, né, pessoal? Um esquema para representar o nosso planeta Terra. Agora vamos pensar que tem um corpo nas proximidades do planeta Terra. Por exemplo, aqui, ó, essa bolinha vermelha. Se o corpo está nas imediações do planeta Terra, ele está sofrendo o quê? A atração gravitacional, ou seja, ele está sujeito ao campo gravitacional do planeta Terra. E o campo gravitacional do planeta Terra puxa esse corpo para cá, ó. E a gente costuma chamar isso de G. A gente chama de gravidade, mas ele tem um análogo enquanto campo gravitacional, tudo bem? E aí, se a gente parar para analisar outra coisa, a gente vai perceber que esse corpo está a uma determinada distância do centro da Terra, que é como se fosse o agente causador desse campo gravitacional, né? E a gente costuma calcular isso, esse campo gravitacional, através de uma expressão. Que expressão é essa? Expressão do peso, né? Peso é igual a mg, ou seja, o peso é igual ao produto da massa do corpo por esse campo gravitacional, tudo bem? Ou seja, peso é a força gravitacional, que é igual ao quê? A massa vezes o campo gravitacional. Agora, usando essa ideia, vamos pensar agora que em vez do planeta Terra, a gente tem uma carga elétrica. Então, ó, vamos imaginar que a gente tem uma carga elétrica, que eu vou chamar de quê? Tudo bem? E ela produz nas suas imediações um campo. Tudo certo? Um campo que elétrico. Antes era um campo gravitacional, agora é um campo elétrico. Então, se eu botar uma outra carga aqui, ó, por exemplo, nas imediações dessa carga em vermelho, ela vai ser o quê? Atraída para cá. Ou seja, ela vai ficar sujeita a essa interação. E eu vou chamar isso de E. Agora, pensa o seguinte, o que é o E? Aqui, quando a gente estava falando do planeta Terra, o G era o campo gravitacional. Aqui, esse E vai representar o quê? O campo elétrico. Tudo bem? Porque eu estou falando de uma carga elétrica. E da mesma forma como eu calculava com relação ao peso, agora eu vou fazer uma analogia para a força. A força elétrica ela vai ser calculada como o quê? Como produto da carga pelo campo. Pessoal, olha só, eu não sei se você já percebeu, mas aonde era massa, eu troquei por carga. Por quê? Aqui eu estou falando de massa, ou seja, quantidade de matéria. Aqui eu estou falando de quantidade de carga elétrica. Só que se você perceber bem, a gente está fazendo o tempo todo uma analogia, né? Então, a força elétrica é igual ao produto da carga pelo campo. E quando eu estou falando com questão a gravitação, né, resultante gravitacional, ou seja, a interação gravitacional, eu falo que o peso é a massa vezes a gravidade. Tudo certo até aí? Vamos dar uma registrada nessa interação que a gente acabou de montar aqui para ficar tudo mais claro para a gente. Vou fazer tipo uma legenda para você visualizar melhor aí a nossa aula. Acho que assim ficou melhor, né? Tudo escrito em amarelo está chamando bem a sua atenção. Uma coisa que eu acho interessante da gente fazer também é essa questão aqui, ó. Colocar pequenos círculos ao redor de quê? Para ilustrar que o campo elétrico de quê? Vai atuando, né? À medida que vai se afastando dele, também vai existir no campo. Só que esse campo vai decaindo. E como a gente vai ver nas nossas próximas aulas, esse campo vai decaindo com o quadrado da distância. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Beleza, pessoal? Por hoje a gente fecha a nossa aula nesse ponto. Um abraço para vocês e até a próxima.